Deus, tudo bom? Tudo jóia. Tu falou oi pra mim a hora que eu liguei o computador. No computador não tem câmera nem microfone. Só a imagem. Boa noite, Fer. Boa noite, André. Fala aí, André, beleza? Luiz, Nilza, Fernanda. Bom dia. Ixi. Acho que a câmera está aparecendo no formato quadrado aqui. Alô? Alô, quem fala? Tudo bom? Rapaz, tudo bem, queridos? Tudo bem? Bem, Wagner? Você tá bem? Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Nossa, esse povo deve estar jantando muito, não é possível. Só tem 8 aqui. Ou vão jantar depois, né? Eu prefiro jantar depois, que a gente vai mais na calma. Sabadão que não tem horário para as coisas, jantar correndo é o fim da picada. Né? Eu tô com fome, eu vou jantar depois, senão não ia dar tempo. Eu acho mais legal, porque aí dá tempo para você fazer supermercado, tudo, né? É. Dá para aglomerar à vontade, com mais calma. Acho que talvez um pouquinho menos, né? Na verdade, eu estava vendo uma crítica, né? Esse negócio de aglomeração aí que o pessoal fez, essas restrições de horário. Muita gente está falando que é o contrário, que devia ampliar o horário para não ter aglomeração. A gente aperta mais, o povo vai mais espremido ainda fazer as coisas. Sei lá. Acho que pode ser que tenha a ver, mas o tiro, acho que na restrição de horário sai pela culatra. Provavelmente. Alguns comércios que possam, porventura, ter fechado para evitar mais circulação de gente, pode ter a ver. Agora, restrição de horário de funcionamento, eu acho que é um pouco questionável. E, realmente, se eu sei que vai fechar, já tem que ir já. Aí outro, vai fechar já, tem que ir já e pronto. Dá aquele bolo de gente fazendo compra. E com um horário mais estendido, que talvez fosse ao inverso, quem sabe... Que nem, por exemplo, eu e a Diva, a gente prefere ir em horário que não tem aquele auê. Ou bem de manhãzinha, ou já depois do almoço, porque é mais calmo. Que você ir perto antes do almoço, ou assim, começo da noite, vai pegar um monte de gente no mercado. Depende do lugar, do mercado, né? Mas acho que o ideal é buscar horários alternativos mesmo. Que é duro. O povo se vê apertado, tá faltando coisa na geladeira, vai sair correndo para aproveitar o horário que faz a compra. Óbvio, né? Sim. O dia que a gente for mais biônico, não depender tanto de comida, que aí Jesus já voltou, só ficou as máquinas no planeta, né? Paciência. Por enquanto somos humanos. Sim. Precisamos de água, comida. E consumimos bastante, né? Tem jeito.
A tia Carminha lá. A tia tá conectada. É um exemplo pra gente. 7h32, acho que é melhor começar ou espera um pouquinho? Ah, deixa eu pensar. Mais 2 minutos, né, Celso? Pode ser? Oi? Vamos esperar até 7h35. 3 minutos. Ok. Pra ver se chega mais alguém, né? O duro é que quando chega 8h30, a turma fica olhando o reloginho, não vê a hora que acaba. Né? Acaba logo essa pregação, acaba logo essa oração aí. Dá oi, tchau logo, que eu tô com fome. Eu salvo, tô tranquilo, mas cada um Não, viu? O relógio da fome ele é implacável, não atrasa um segundo. O do compromisso é complicado. É fuso horário deslocado. Boa noite, Alexandra. Oi, Alexandra. Boa noite, tudo bem? Paz do Senhor. Tudo jóia, paz. Oi, Lê. Oi, Fê, tudo bem? Tô bem, graças a Deus. Que bom. A Elisete aí. A Inês. Maria Helena Doi. Agora deu uma... Podemos começar assim, né, Celso? Já brilhou a tela aqui com a Arcelina. Agora tá sensacional o cenário. Muito bom. Ué, tá. Deixa eu desligar um monitor aqui. Ó Deus, te louvo pelo teu amor, tu mudaste meu interior e agora eu quero viver para transmitir este amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor, tu mudaste meu interior, agora eu quero viver para transmitir este amor que vem de ti. Tanto amor que ele tem por mim. Tanta dor, sofreu por mim por amor. E a razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus que Ele deu o seu filho para morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor, tu mudaste meu interior e agora eu quero viver para transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor, tu mudaste meu interior e agora eu quero viver para transmitir este amor que vem de ti. Tanto amor que ele tem por mim. Tanta dor, morreu por mim por amor. E a razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus que Ele
fez o seu filho para morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor, tu mudaste meu interior, e agora eu quero viver para transmitir esse amor que vem de ti. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Tantas razões para viver, muitas razões para morrer, muitas razões para dar amor. Nem sempre se sabe os porquês, a vida passa com rapidez. Cada momento aproveitarei. Para quê? Para dar minhas canções e oferecer minha adoração, entregar minha vida inteira a quem tudo me dá. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Oh, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém.
profundas riquezas do saber, do conhecer de Deus, tão insondáveis seus juízos e os teus caminhos. Ó profundas riquezas do saber, do conhecer de Deus, tão insondáveis teus juízos e os teus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Senhor, muito obrigado, Pai. Tu é a honra, a glória, o poder, o domínio, a majestade, pelos séculos dos séculos, Senhor. A esse Deus que nós nos rendemos, nos dobramos e adoramos, Senhor. Tu é a majestade, Senhor. Aleluia. Fala aos corações nesse momento, ó Pai. Aleluia. Abraça-nos a cada um, Senhor, com a tua graça, com a tua misericórdia, com o teu senhorio. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Tudo bem com todo mundo? Os 3 ou 4 que eu consigo enxergar aqui fizeram positivo, então estão me ouvindo. É isso aí, nós estamos caminhando, né? Mais uma semana dentro da tal da pandemia que passou. Na verdade, se a gente for contar o tempo baseado em pandemia, estaremos enrolados, né? Melhor a gente contar o nosso tempo baseado na nossa vida, né? Coisas que o Senhor tem feito, as coisas que nós temos aprendido, né? Eu queria falar, são 2 assuntos diferentes. Um é bem curtinho, está em Filipenses capítulo 2, e estava aqui na quarta-feira, nós estávamos no nosso tempo de oração, e Fernanda fez o comentário do nosso irmão que partiu lá, são amigos do Tarcínio e da Ana, né? E que a esposa ainda estava entubada, não sabia de nada, tal. E aí todo mundo assim orou pela família, tal, mas também pela Ana, pelo Celcinho, pela própria Fernanda, que são pessoas que conhecem aquelas pessoas que aquele irmão que nos deixou, né? Mais um irmão que nos deixou precocemente, né?
Então, há uma dor embutida em tudo isso. Eu costumo pensar dentro da minha cabeça, com essa situação que nós estamos vivendo, de duas maneiras, né? Uma, se eu fosse um gestor público, como eu agiria e algo assim, quais as ações que eu teria que tomar e coisas desse tipo, né? Então, tem políticas aí, algo assim. A outra é que cada uma das 300 e tantas, mais de quase 370 mil pessoas né, segundo a contagem aí, já nos deixou por causa dessa enfermidade, cada uma tem uma família, tem alguém envolvido, tem uma pessoa próxima, tem familiares, tem pessoas que amavam, né? E houve muita dor em tudo isso. Então, esse irmão que nos deixou, toda a sua família, toda a dor, e nos atingiu também, né? Porque, afinal de contas, a Ana e o Celcinho e as pessoas que os conheciam são pessoas do corpo. E na igreja a palavra diz assim que quando um chora, vamos fazer oração, vamos chorar juntos e fazer oração, né? Quando alguém está feliz, vamos cantar louvores, né? Então, fazemos parte disso, isso nos toca, isso mexe com a gente. E a gente fica, quando se fala dessas situações, fala de tristeza e algo assim, a gente fica assim, mas parece um negócio meio contrário à fé, né? Algo assim, a gente fica lá com algumas coisas assim. Eu tenho ouvido Mateus sobre o processo de luto da família, né? Como que é difícil, como que é doído, quanto que a família, as pessoas bem próximas, né? E muitos dos irmãos que também eram bem próximos estão bastante há um sofrimento muito grande também em tudo isso, né? E eu estava aqui, achei um texto aqui em Filipenses capítulo 2, do verso 25 em diante, até o 30, que fala assim: julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, do Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispor a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. É interessante, aí Paulo fala, vocês mandaram para Epafrodito, ele se dispôs, né? Paulo está preso em Roma, ele tinha algumas necessidades e a igreja lá mandou recursos para suprir Paulo, né? E aí Epafrodito foi encarregado disso. E se vocês pegam o capítulo 28, 27, 28 de Atos, vocês vão observar a viagem que Paulo fez, naufrágio, e aconteceu muita coisa até ele chegar em Roma. Então Epafrodito passou por todos esses caminhos, correu todos esses riscos para levar os recursos lá. E Paulo diz aqui que ele foi lá para suprir a carência, né, daquela igreja de socorrer a Paulo. Porque é interessante olhar por esses ângulos. Paulo olha assim, olha, tanto ele veio me suprir, quanto ele supriu vocês. Vocês cobriu a vida de vocês
arriscando a própria vida dele para chegar até aqui. Então, mas não é esse o meu assunto. O assunto aqui é que Paulo chega num momento e diz assim, mas se ele não tivesse sobrevivido, eu teria, né, no verso 27, tristeza sobre tristeza. Eu creio que se a gente olhar para a situação do Senhor Jesus no Getsemane, sei lá, a pronúncia, você vai ver que há um momento em que, né, Fernanda usou esse texto também, acho que quarta-feira, um momento que ele procura os discípulos para repartir com ele aquele momento difícil que ele estava ali, o momento onde ele decide, onde ele entrega a vida e há um momento de tristeza ali, de angústia, e ele busca ajuda e os discípulos estavam dormindo, mas dormindo de tristeza, o texto diz. Então, nós precisamos entender que somos seres humanos, que o Senhor colocou em nós uma característica, né? Uma das coisas que o Senhor colocou em nós quando Ele nos criou, que são as nossas emoções, que nós vivemos, usamos dela, né? E as nossas emoções, elas têm uma função muito importante na nossa vida, que é nos impulsionar, nos empurrar, onde atua como chama, a vontade de realizar as coisas, né? Ele colocou isso na gente. E porque há situações, né? Ele não tinha programado o pecado que viria trazer todas as desgraças, né? Que é o que nós estamos vivendo. Mas como veio, então agora nas nossas emoções nós temos os sofrimentos e nós precisamos lidar com eles, né? Precisamos ter claro que isso faz parte, há um sofrimento, mas nós vamos nele, né? Quando nós estivermos nele, cheios do Espírito e tal, tem toda aí uma gama de coisas para nos ajudar a ultrapassar, passar por todas essas coisas e alcançar o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Mas eu não sei se isso tem a ver com o que eu quero falar para frente, porque, na verdade, eu quis lembrar desse assunto, né? Eu acho assim importante para a gente não ficar se lamentando ou se culpando porque vive essas tensões que vivemos no nosso dia a dia aqui devido às situações que estamos envolvidos. Eu queria assim falar de um assunto que é vamos chamar aqui, seria um pouco da consequência, né? Consequência. Pegar um pitaco assim daquilo que o Celso falou a semana passada, quando ele fez uma descrição daquilo que os especialistas, né, os estudiosos e coisas assim, têm projetado para o pós-pandemia ou mesmo para os próximos tempos. Como é que está se enxergando esse negócio todo, né? E aí ele fez um estudo aí bem interessante. Há muitas coisas assim que a gente observa que são bem palpáveis, a gente já está enxergando essas coisas acontecerem, tem outras que a gente pensa que pode acontecer, pode não acontecer exatamente assim, tem outras que a gente dá uma olhada assim e percebe assim que tem muitos especialistas aí chamados progressistas que estão projetando coisas que, na verdade, é vontade que eles têm que seja assim e nem sempre essas coisas devem ou vão acontecer sendo assim, né? Se você pegar acho que quase todo mundo aqui tem acesso à internet, para você escrever lá como as pessoas em 1900 pensavam que seria a vida no ano 2000, né? Existem várias coisas que ficaram registradas e você vai ver coisas muito engraçadas, né? Como que eles imaginavam, coisas que eles olharam de um jeito, de outro, mas é exatamente aquilo que eles falavam. Por exemplo, você vai encontrar lá que eles pensavam que um dia
nós estaríamos olhando para um tipo de telefone, para algo assim, olhando um para a cara do outro e falando um com o outro, né? Então, há 120 anos atrás, vai encontrar esse tipo de figura lá, né? Já existia essa coisa. Então, pensadores de 120 anos atrás começaram a enxergar algumas coisas, outras eles enxergaram e não deu nada daquilo, mas não é essa a questão. Mas a questão é que a vida evolui, as coisas passam, né? Há determinadas coisas que a gente olha para o nosso tempo e a gente pensa assim, que bom, né? Que hoje, se você precisar de um tratamento de UTI, tem lá um monte de equipamentos computadorizados e coisas assim, né? Na época da gripe espanhola, há 100 anos atrás, não existia nada disso. Eles passaram por aquela pandemia e não tinha nada, não tinha as medicações que existem hoje, tal. Então, que bom, né, que há uma certa evolução, mas também há uma preocupação de que certas coisas estão se encaminhando, e aqui é a grande questão, né? Hoje nós vivemos num mundo que está trabalhando, né, principalmente na região aqui no Ocidente, né, Europa, as Américas, tal, um processo chamado de descristianização, né? Então, a sociedade está querendo se livrar das questões éticas do mundo judaico-cristão, né? Cristão. E querem trazer novas éticas, querem romper com certas coisas que Deus deixou para nós. Agora, tudo isso está acontecendo ao nosso redor. Essas coisas, como é possível que muitas delas que o Celso levantou venham a cercar as nossas vidas, ou talvez nossos filhos, nossos netos, né? Depende de quanto tempo o Senhor vai levar para cumprir a sua palavra e vir cumprir os tempos, né? Mas como é que a gente fica diante disso, né? A situação que existia antigamente, né? Antes da Revolução Industrial, profissão, por exemplo, era aquela história, né? Os filhos herdavam as profissões dos pais. Não existia escola do jeito que nós conhecemos hoje, né? Mais de 50% da população, muito mais de 50% da população, era analfabeta, não sabia ler, escrever, não tinha acesso a essas coisas, né? E a igreja conviveu com aquele tempo e aprendeu a se manifestar naquele tempo, e a gente tem histórias dessa época que são fantásticas. Há livros dessa época que nós lemos ainda hoje, né? São coisas que a igreja se manifestou naquele tempo, né? Se você lê alguma coisa sobre as pandemias, como a igreja se comportou, a igreja de Jesus, né? Se comportou nas pandemias, ela sempre teve uma ação extremamente positiva, ela sempre ajudou, ela sempre protegeu, ela sempre foi um carro-chefe, ela sempre esteve à frente do enfrentamento das dificuldades, né? Então a igreja ela tem uma ação que independe do tempo, ela é atemporal, ela não está limitada pelas dificuldades e pelo pensamento vigente, né? Ela pode ter enfrentamentos, dificuldades, algo assim, mas ela convive em qualquer situação. Eu penso assim, a igreja nós como igreja não precisamos nos preocupar com o modelo político vigente, seja qual for o tipo de governo, né, de linha de governo, algo assim, a igreja age e vive e participa, né,
dentro desse modelo, às vezes sob perseguição e algo assim, mas ela não deixa de fazer a parte que lhe compete, né? Eu separei aqui alguns versículos que eu fiquei pensando, olha, o que pode nos ajudar a se compreender nesse meio todo é assim, a revelação que a palavra traz a respeito de nossas vidas como igreja, né? Então, eu vou lhe citar um monte de versículo aqui que todo mundo sabe de cor, né? Todo mundo conhece e já pregaram sobre eles e falam e tal. Todo mundo sabe disso. Agora, se esses textos vierem à nossa mente no meio desse processo todo que a gente está vivendo, a gente se compreender como igreja, a pessoa de Cristo sendo manifesta aqui no meio ambiente onde a gente vai estar, independe de como vão progredir as coisas que os especialistas estão vendo aí. Podem existirem situações que vão dificultar, que vão perseguir, que vai isso e aquilo, mas nós precisamos nos compreender que nós somos chamados, e a Bíblia nos evidencia alguns aspectos, e eu preciso crer nisso, né? Eu preciso crer na palavra. No que a palavra diz a meu respeito, né? Então, eu vou citar vários textos aqui, e ele serve para mim, serve para você, serve para todos aqueles que creem no Senhor Jesus, tem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, que é a igreja do Senhor Jesus que está na face da terra nos nossos dias, né? Então, vamos lá. 1 Coríntios 12, 27, ele fala que nós somos o corpo de Cristo, né? Então, corpo de Cristo é a presença de Cristo no meio da sociedade, né? É o seu corpo atuando aqui no meio da sociedade. Se eu tenho essa consciência de que eu sou isso, que eu sou corpo, membro do corpo, tenho um chamado dentro do corpo, tenho algumas graças, ministério, dons e talentos que o Senhor me deu para eu agir como igreja, para eu manifestar a pessoa do Senhor Jesus onde eu estiver. Então, quem olhar para mim precisa ver o corpo de Cristo se manifestando. Mateus capítulo 5, verso 13, todos nós sabemos que Jesus falou que nós somos sal da terra. Então, como igreja, eu tenho uma função de trazer sabor, né? Eu tenho uma função de higienizar a sociedade onde eu vivo. Se eu estou vendo a desgraça, toda a situação que a sociedade está se corrompendo, né, é porque está faltando sal. A igreja, nós como sal, precisamos entrar nesse negócio. E nós entramos nesse negócio manifestando Jesus Cristo, a palavra, trazendo Jesus Cristo como solução para isso. 5,14 fala que nós somos luz do mundo. Luz vai trazer clareza, vai iluminar, vai trazer possibilidade de enxergar as coisas, né? O mundo jaz nas trevas. E nós, a igreja, precisamos chegar nos ambientes levando luz, né? Tem textos que falam da igreja que as nações virão até a igreja para saber o rumo a seguir, para conhecer. E agora? Estamos perdidos. Nós precisamos trazer luz para esse mundo. 1 Timóteo 3,15 fala que a igreja é coluna e baluarte da verdade, né? E ela também é casa de Deus. É tremendo isso, né? Se eu compreender que em mim habita o Espírito Santo, eu sou casa de Deus, eu pertenço a Deus. A igreja é um ser que pertence a Deus.
E pertencer a Deus é alguma coisa que transcende, né? É alguma coisa que então leva-nos a uma posição. Olha, gente, pertenço a Deus. Eu fico sem palavras para a gente tentar descrever essa situação. O dono, o Senhor, é o Senhor. É Ele quem está nesse negócio. Nós estamos imiscuídos, envolvidos nesse processo aí, chamado igreja, nessa coisa, esse algo fenomenal, fantástico, que é chamado igreja, e que pertence ao Senhor. E ainda ela é a coluna e baluarte da verdade, é aquela que tem que é o suporte da verdade, aquele que evidencia, aquele que traz a verdade acima, mostrando evidente de maneira muito forte, muito alta. Ela é essa coisa. É a verdade. Jesus disse: eu sou a verdade. Nós manifestamos Cristo, nós vivemos o Senhor Jesus. Nós carregamos essa verdade nas nossas vidas. E seja qual for o ambiente onde a gente estiver, nós vamos manifestar essa verdade, né? E vai acontecer que essa verdade vai confrontar as mentiras. Não tem jeito. Por causa disso, perseguições, não tem jeito. Não, isso não muda a nossa característica. Pode nos custar a vida, custou a vida de milhares de mártires que o Senhor já chamou e que tem chamado, né? Hoje ainda tem acontecido muito. E, gente, nós não somos desse mundo, não somos nosso reino, o reino do Senhor Jesus não é desse mundo. A grande promessa que ele traz para a humanidade é de vida eterna, né? Porque todo mundo vai chegar um momento, ou por Covid, ou por unha encravada, vai acabar morrendo aqui, né? Mas vamos ser chamados um dia até ele. Vai haver tristezas e dificuldades, lutos e algo assim, mas nós vamos ser chamados. Agora, se formos chamados por algo assim, ou se formos chamados porque estamos sendo perseguidos, é alguma coisa de domínio, do governo do nosso Deus, tá? Do exercício da soberania dele, a qual nós estamos sujeitos. Então, ser baluarte da verdade é alguma coisa que deveria estar assim dentro de mim, trazendo um peso de glória até, mas de muita responsabilidade, porque quando eu falo a palavra do Senhor, eu falo a verdade. E tudo o resto que confronta a palavra do Senhor é mentira. Então, nós enfrentamos no nosso mundo essa situação. Satanás, que é o pai da mentira, tem plantado mentiras e mentiras e mentiras. Né? Hoje, uma das coisas que o Celso levantou lá, né? Que o pessoal pensa aí que vai mudar a situação, eles pensam que vai acabar as fake news, né? Eu passei esse negócio para o Guilherme um dia, né? Já estava conversando sobre esse negócio e eu vou ler aqui para vocês o que ele respondeu para mim, como ele enxerga essas coisas aí. Pode? E ele não sabe, mas eu vou ler aqui, ó. Ele falou assim: esse negócio tem mais cara de nova ordem mundial, um novo modelo de sociedade. Tem algumas coisas que são uma descrição de tendências reais, permeado com alguns novos valores que querem embutir, mas umas ideias irreais que nunca vão ser verdadeiras. Tudo no mesmo pacote, apresentado com otimismo, dando aquela aparência de bem que eu falei. Coisas como o câmbio climático, empreendimentos sociais, natural e saudável, mercado global, são ideias que estão querendo implementar há um tempo pelo liberalismo e aqui aparecem como ideais. Já o renascimento pessoal pode significar qualquer coisa, mas nunca a previsão de um arrependimento em massa e conversão à pessoa de Jesus. Agora, o fim das fake news
e proteção de dados pessoais não é realizável em nenhuma sociedade humana. Por quê? Porque o mundo jaz na mentira, né? Jaz no maligno, e o maligno governa essas coisas. A mentira faz parte da natureza humana, né? Então, de alguma forma, essa coisa... Agora, a verdade que nós vamos proclamar em Cristo vai sempre confrontar isso. Mas como eles acreditam em mentiras, né, nós podemos ser perseguidos por causa disso, porque não estamos falando aquilo que eles entendem que seja a nova realidade, né? Esses dias, há uns tempos atrás, eu achei um texto do sociólogo, né, no site lá que eu vejo, onde ele escreveu o nome do texto dele é Decomposição do Cristianismo. Ele diz assim que hoje, com o conhecimento que tem se aumentado, está se conhecendo muitas coisas, dentro do paganismo, as pessoas estão encontrando tudo aquilo que elas buscavam nas religiões. E aí ele falou especificamente do cristianismo. É interessante a forma com que ele aborda a coisa, mas ele diz assim que, por causa disso, a tendência que as coisas caminhem é da decomposição do cristianismo. Então, eles acham que a igreja vai desaparecer como um todo, né? Como conceito, como palavra, né? Estão enxergando assim. Eu penso que eles estão torcendo. Essa é a voz de Satanás se levantando, usando todo o conhecimento, toda a ciência que está se multiplicando, né? Um dos problemas da ciência se multiplicar é que as pessoas acabam se afastando de Deus. Agora, a palavra de Deus continua real, ela continua verdadeira. E nós somos a igreja, coluna e baluarte da verdade. Então, nós vamos enfrentar com a verdade. E isso vai trazer confronto, conflitos. Isso são sinais dos fins dos tempos. As coisas vão se encaminhar para isso. Agora, isso não muda. Eu continuo sendo igreja do Senhor Jesus. É desafiador para mim eu viver esse negócio aqui na face da Terra. Eu posso pensar isso só como conflito, mas eu posso pensar também, como diz em Efésios 3:10, que a igreja, o Senhor revela na igreja a sua multiforme sabedoria. Tremendo isso. Nós, como igreja, eu, você, todos aqueles que creem, estamos aqui para manifestar e revelar a multiforme sabedoria de Deus. Então, para aqueles que se quebrantam, que creem, para os desesperados, para aqueles que estão sofrendo as dificuldades da vida, é mais fácil deles enxergarem isso daí. Quando nós manifestamos a multiforme sabedoria de Deus para com as pessoas, os corações vão ser tocados, amparados, protegidos, libertados, e essas pessoas vão conhecer a Cristo, e a igreja jamais vai ser atingida da forma com que Satanás tem planejado nos nossos dias, né? Porque a Bíblia diz também que a igreja ela vai lá quando Jesus falou que sobre aquela a palavra de Pedro, né? Que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, sobre esta palavra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Então a igreja vai continuar rompendo com as barreiras, com as ações de Satanás, e nós estamos envolvidos nesse negócio. Somos esses guerreiros, com toda a graça e poder
porque o Senhor tem colocado isso nas nossas vidas. Lá em 1 Coríntios 3,16, ele diz assim, ó, tomem cuidado, vossos corpos, o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo foi selado sobre as nossas vidas e nós temos aprendido a buscar o enchimento do Espírito Santo, viver cheios do Espírito Santo. Então, viver todas essas coisas, enfrentar todos esses processos que vão se mostrando à nossa frente, é simples. Nós temos capacitação do alto, né? Não é uma capacitação natural aqui, não é uma capacitação aqui da nossa capacidade humana. Há algo sobrenatural, há um mover de Deus nesse negócio. Ele não nos deixou desamparados, né? Jesus falou: eis que estareis com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ele está junto. E nós somos igreja do Senhor Jesus, com todas essas qualificações, esses chamados, carregamos todo essas coisas que a gente está citando aqui nesses versículos, e se você pegar e for lendo na sua Bíblia aí, você vai achar um monte de outras promessas e indicações e revelação da palavra a respeito de nós como igreja, né? E nós podemos tomar de tudo isso. E o Espírito Santo é a garantia de que nós temos capacidade, poder para enfrentar todas essas coisas e saímos vencedores de todas elas. Morremos, vencemos. O último inimigo ainda é a morte, ainda vai chegar esse tempo. Mas morremos, né? Paulo chega no momento em que ele diz assim, olha, eu guardei a carreira, né? Eu completei a carreira, guardei a fé, né? Na verdade, hoje eu preferiria partir e estar com Cristo, que é infinitamente melhor, mas também eu fico preocupado com a necessidade da igreja que está aqui. Então, eu não sei o que é melhor, eu não sei o que, né? Se o Senhor me levar, amém, se o Senhor me deixar, amém também. Então, nós precisamos ter a consciência, a compreensão de que o nosso chamado é para viver nesse lugar, né? Viver essas coisas aqui não é uma vida terrena, é alguma coisa sobrenatural, é algo em Deus, né? Efésios 2,19, ele pega e nos leva para a intimidade, onde ele diz que nós somos família de Deus. Meu Deus, né? E todos aqueles que o receberam, Deus o poder de serem feitos filhos e nos traz a esse lugar de família, esse lugar de aconchego, de proteção, família de Deus. Eu penso, né? Qual o melhor lugar do mundo para a gente estar no meio de uma batalha, no meio dessas situações todas, se não é debaixo das asas protetoras do Senhor e nós ali como sua família, vivendo ao seu redor, vivendo nele. E ainda lá em 1 Pedro 2,9, ele fala que nós somos sacerdócio real, raça eleita, né? Agora, eu quero terminar aqui, para que ele nos colocou lá? Ele diz lá que é para nós proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou. Então, gente, as coisas realmente caminham. Muitas das coisas que a gente tem enxergado, que a gente tem ouvido, realmente estão se encaminhando para as finalizações, para se completar. Muitas coisas estão se encaminhando para um período onde a palavra de Deus vai ser rejeitada por aqueles seguidores de Satanás, porque eles estão plantando isso, estão plantando nas escolas, estão plantando nas universidades. Hoje eu entrei num site qualquer, por engano, lá, e era um site progressista, né? E eles estavam fazendo uma análise lá de questões de escola, mostrando que há determinadas coisas que não está legal lá, né? Porque
eu não lembro exatamente se eram professores ou famílias que estão falando coisa assim, e ele diz assim, é importante termos ali um professor progressista que fique embutindo as ideias nas cabeças das pessoas que estão naquele lugar, tal. Então, está cheio dessas coisas coisas que se levantam contra a palavra de Deus. Vão se levantar. Não adianta a gente. Não adianta. São coisas que vão acontecer porque é um fluxo natural que vão acontecendo, porque a ciência vai se multiplicando. Muita gente não crê, né, porque pensa que a ciência responde tudo, né, e tem assim uma coisa totalmente contra Deus. Mas é engraçado que a maior parte deles falam contra o Deus dos cristãos. Agora, quando vai falar de outros deuses, outras religiões, outras coisas assim, eles respeitam. Né? Então, vocês já entenderam quem que está por detrás de tudo isso. Agora, nós não podemos nos preocupar com isso. Né? Nós temos que entender todo esse processo sem problema. Né? Eu não posso, eu não preciso ser um alienado. Né? Eu posso compreender tudo isso, só que eu não posso esquecer de quem eu sou. Filho de Deus, Igreja do Senhor Jesus, corpo de Cristo, sal da terra, luz do mundo, coluna e baluarte da verdade, casa de Deus, para revelar a multiforme sabedoria de Deus. Somos templos do Espírito Santo, somos família de Deus, sacerdócio real e uma raça eleita. Para quê? Para proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Então, esse é o nosso chamado, e nós vivemos nesse lugar, temos todas essas capacitações e posicionamentos, né, e de chamado, e onde o Senhor nos enxerga, como o Senhor nos enxerga e como o Senhor nos coloca nessa batalha, né? E então nós podemos nos levantar com fé, porque o nosso Senhor jamais perdeu alguma coisa. Amém? Ele é imbatível, ele já ganhou tudo isso, a promessa das coisas complementares já estão prontas, aguardando o completar dos tempos, né? Jesus falou lá no livro de João que quando ele estava consolando os discípulos, que estava chegando a hora da partida, ele disse, olha, fiquem tranquilos, porque eu vou, mas vou preparar-vos lugar, e esse lugar é nele, né? E nós vamos governar com ele, e essas coisas são as coisas do futuro. Mas hoje nós somos Igreja do Senhor Jesus para sanar a sociedade, para trazer o reino de Deus no meio da sociedade, para todos aqueles que o Senhor tem chamado e que têm coração contrito, que vão responder ao seu chamado até que se complete o dia. Amém? Então, eu queria deixar essa palavra. Vamos, né, com certeza você já... eu não falei nenhuma novidade. Né? Paulo fala lá numa carta que ele diz assim, é bom que eu repita essas coisas para vocês. Pedro também fala a mesma coisa, que é bom que ele repita as coisas que ele já vinha falando para eles. Então, esse repetir é importante para lembrarmos, né, nos posicionarmos no nosso lugar e a gente não ficar perdido nesse tiroteio todo, né, nessa coisa toda, e a gente cumprir o chamado, né, do Senhor para a gente viver, eu penso assim, a plena satisfação de uma vida em Cristo aqui na face da terra. Amém? Quero fazer uma oração para gente e depois vamos abrir aí, quem quiser fazer algum comentário, fica à vontade. Amém? No nome do Senhor Jesus, Pai, nós abrimos Tua palavra
lemos, procuramos compreendê-la, trazê-la revelada aos nossos corações, o Teu Santo Espírito é que tem o poder para fazer isso, revelar a Tua palavra nos nossos corações. Pai, mas ao tomarmos dela revelada, Pai, ela vai, assim, fundamentar nossas vidas. Vai nos sacramentar, vai nos colocar nesse lugar onde o Senhor nos chamou para viver. Sermos Tua igreja, igreja do Senhor Jesus, coluna e baluarte da verdade, no nome do Senhor Jesus. Que todos nós, todos os Teus filhos, Senhor, carreguem isso no Teu dia a dia, no seu andar, no tocar, no viver. No nome do Senhor Jesus, Pai, nós clamamos. Que cada um de nós possa tomar disso hoje e viver, Senhor, cada dia fundamentado na Tua palavra. No nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Eu vou desligar o meu microfone, aí alguém liga. Oi! Amém. Só queria um pequeno esclarecimento, né, daquilo que a gente abordou no sábado passado. Eu acho que se os irmãos assistirem, né, novamente, né, o vídeo está disponível e no canal, e inclusive eu deixei um resumo também. Em nenhum momento a gente falou, isso tudo vai acontecer. A gente deixou bem claro, na fala, né, principalmente, que são projeções, não dá para lacrar em cima. Algumas coisas, de fato, já estão acontecendo, não é que vão acontecer, já estão acontecendo, e outras, possivelmente, podem não vir a acontecer. Isso a gente deixou bem claro no início da exposição, né? E também lembrando aos queridos que isso ocupou, vamos dizer, metade do tempo que a gente usou. Da outra metade a gente colocou a posição da igreja, não pensando no pós, essa situação toda, mas no presente, né, na situação atual que a gente está vivendo. E realmente mostrando, né, procurando relevar esse lado que não há nada de novo debaixo do sol aos olhos de Deus, né? Essas coisas, por mais que nos espantem ou nos decepcionem, na verdade, a nossa posição é isso mesmo que o Wagner colocou hoje, né? De manter-nos inabaláveis perante essas coisas, porque o nosso Deus é muito mais poder do que todas essas coisas que nos cercam, né? Só esse adendozinho aí e tamo junto. Amém, isso mesmo. Foi isso que eu ouvi. Amém. Eu estava pensando aqui quando eu, principalmente, os meus contemporâneos, a gente era criança, né? E estava na escolinha, né? E a gente cantava canções como BIBLA, a palavra do Senhor, confia nela só, a BIBLA, Bíblia, né? E outras como se conversarmos com Jesus, vai tudo bem, né? E eu cresci ouvindo isso, considero isso um privilégio vindo do céu para mim, né? E hoje, com a idade que eu estou, com o momento que a gente está vivendo, com tudo que eu já vivi, né, diante de Deus, com Deus, como essas verdades, elas são verdades, como você disse, Wagner. São verdades absolutas, né? Como eu agradeço a Deus pela palavra, né? Que privilégio a gente ter esse livro. Eu lembro também, quando eu era criança, contaram para mim, acho que foi a tia Arlete que contou, a história da Mary Jones, né? Que foi a inspiração para as sociedades bíblicas, né, no mundo, e como ela ficou 8 anos economizando dinheiro para comprar uma Bíblia, sabe? E essas coisas, elas tocam meu coração, né? E às vezes eu choro pensando nisso, né? Quantas pessoas morreram, quantas pessoas pagaram preço alto para que eu tivesse as minhas Bíblias, porque graças a Deus eu não tenho só uma, né? E como é importante você ler e comer e ser fortalecido por aquilo que Deus deixou para nós, né? Eu vejo esse tempo que a gente está meio que escondido, né? Oculto na fenda da rocha,
é o que eu penso, como Deus está, para quem quiser, para quem se dispuser a isso, né? E ler, e meditar, e orar, buscar Deus em oração, Deus vai trazer muita revelação disso que o Wagner colocou hoje, né? A nossa identidade, quem nós somos. E eu vejo isso assim, como é precioso, como é importante eu fazer isso com os meus filhos, que são pequenos, né? Que estão vivendo de um modo muito diferente, a pandemia muito diferente de mim, e como que eles também precisam ter uma identidade firme em Deus, eles precisam saber quem eles são. E como o Wagner disse, né, as coisas estão acontecendo, né? A gente se angustia, o Roberto e eu, a gente conversa muito, ele pensa muito, ele reflete muito nessas questões sociais, políticas, mundiais, isso assim, é algo que está no coração dele, isso indigna muito ele, né? Então ele conversa, ele fala, ele tenta ver na Bíblia, né, o que Deus tem para nós nesse tempo, né? E eu estava falando com ele hoje cedo mesmo sobre isso, né? Que nós não somos dessa terra mesmo, né? Que nós precisamos ser a luz, precisamos ser o sal, mas a gente precisa ter essa consciência que aqui é um tempo, né? Nós estamos aqui por uma missão. Nós estamos aqui para brilhar, para mostrar Jesus, né? É isso que faz sentido. É isso que importa na nossa vida, né? Então eu senti assim que Deus estava falando profundamente com a gente, sabe? Falando comigo, falando com o Roberto, falando com cada um, para nós aproveitarmos esses dias, para a gente realinhar aquilo que não está alinhado, aproveita para realinhar. Se você não sabe alguma coisa, aproveita para descobrir. Se você não tinha o hábito de orar constantemente, procure desenvolver, né? Todas essas coisas, essas práticas que Jesus e que a Bíblia toda mostra para nós, elas são fundamentos para nós podermos viver nessa terra. E sem esse poder, sem esse revestimento, nós não vamos fazer diferença e não vamos suportar as coisas que estão ao nosso redor, porque é difícil mesmo, né? São tempos difíceis. A primeira citação que você fez hoje foi do Epafrodito, né? Eu meditei muito no Epafrodito esses dias, muito mesmo. E confesso que eu tenho orado como Paulo. Confesso que eu tenho pedido, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não consigo não sofrer, eu não consigo não sentir dor. Eu sei que os meus irmãos sofrem, que as pessoas sofrem. Não deixa que uma tristeza se acrescente a outra tristeza, por favor. Tem misericórdia, né, das pessoas, né? Eu creio que Deus tem tido misericórdia. Nada foge das mãos poderosas de Deus e do amor dele, né? E você mergulhar na palavra e na oração, e você se importar com as pessoas que estão ao seu redor, isso leva você a compreender todas essas coisas, né? Leva você a viver uma vida com muito mais propósito, com muito mais significado, né? Eu confesso que anos atrás eu me sentia meio sem significado. Vou dar esse testemunho para vocês. Sem propósito, sem significado, sem missão. Eu me sentia assim, como um vaso inútil. Hoje, gente, eu não posso nem sair na rua direito, né? Eu estou cuidando das crianças aqui, estou vivendo o dia a dia, mas eu sinto que Deus deu um propósito para mim. Deus deu um propósito para a igreja, Deus deu um significado para nós. E nós não vamos perder. Eu tenho certeza que não. Essa comunidade que é a nossa, esse pedacinho do corpo de Cristo, foi abençoado com muito conhecimento de Deus, com muita revelação, com muito equilíbrio, com coisas que são preciosas e que a gente precisa valorizar, sabe? Então, Deus tem propósito para as nossas vidas, é Ele quem dá significado, é Ele quem vai ajudar a gente a passar por essas águas e por esse fogo que a gente está passando. Quando nós passarmos pelas águas, Ele passa com a gente. Mas olha o que Ele disse, quando passar. É passagem. Não é o seu destino, não é o meu destino, é só uma passagem, né? Então, eu agradeço a Deus por essa palavra, Wagner. Foi
Foi direto do coração de Deus mesmo. Nós precisamos saber quem a gente é. Nós temos uma missão, nós não somos vasilhas inúteis, né? Nós não somos vasos de desonra. Deus nos escolheu, por isso que a gente está aqui, né? E eu agradeço a Deus por isso. E oro para que Deus revele a cada um de nós, cada dia mais, cada um que está aqui ouvindo, dessas verdades que vão guiar a nossa vida até aquele dia que todo mundo vai encontrar Jesus face a face. E para nós que cremos e que vamos permanecer nele, vai ser um belo dia. Vai ser um bom dia. Né? Vai ser o melhor de todos. Né? Deus abençoe todos vocês, viu? Eu amo muito vocês. Amém. Por falar em bênção, eu estava até esquecendo, a Daniele já está de volta em casa. Agradecemos as orações dos amados. Só talvez tentando explicar um pouquinho porque a gente comentou, acho que na reunião de oração, na quarta, né? Sobre o que a Daniele estava tendo, que é uma trombose que foi originada pela ingestão de anticoncepcionais, mas ela não estava tomando anticoncepcionais para não conceber, não, tá? É porque, como ela tem um problema de endometriose, o tratamento é à base de anticoncepcionais. Só que o outro médico, mesmo assim, ele falou: esse anticoncepcional não poderia ser de uso tão continuado. Foi o que gerou a trombose, e agora ela vai ter que ficar em casa, literalmente de perna para o alto, por 5 meses, queridos, 5 meses. Ou seja, nesse meio tempo ela não vai poder fazer aquilo que ela faz, não vai entrar recurso e vai ter que gastar com remédio para fazer o tratamento, para que esse coágulo ele vá sendo absorvido naturalmente, não vire uma embolia, né? Que a perna dela estava bem inchada, mas desinchou, graças a Deus está tudo bem. Só que ela tem que ficar 5 meses com aquela ansiedade que todo mundo sabe que ela tem, né? Em casa, nem fazer comida, nem cuidar da casa, nada. Quer dizer, o pessoal vai ter que se virar, o pessoal, Jean e a Isa, e às vezes a gente talvez vai ter que entrar no circuito também, mas no sentido de dar um apoio para ela. Então, agradeço a oração dos irmãos, que a fase mais aguda passou, mas agora vem uma fase complicada, que é mexer com o interior, né? Com o psique, além da parte física também. Então, que a gente continue nessa oração aí para que ela possa se estabelecer aí. Bem. Olha o Pedrinho aí. Estou aí ouvindo o nosso pastor aí. Muito bom, Wagner, Celso, queridos. A nossa trajetória é feita de lutas mesmo, né? De trabalho, de sofrimento, como a Wagner abordou. Nós perdemos várias pessoas por aqui, lá no Mato Grosso, conhecidos, amigos, e assim. Hoje eu estava com bastante peso também pelos índios. Estou mandando os vídeos para alguns, mas eu vejo que o índio não tem como acompanhar se não tiver alguém que o acompanhe, o que eu não posso fazer daqui. E então é trabalho, é bastante tarefa e temos que continuar orando. Como é o caso da Dani, e aí continuar orando, e faz parte, né, desse trabalho do Espírito Santo em nós e daquilo que nós podemos oferecer nas mãos dele. Eu estava anotando aqui enquanto o Sonsim estava dizendo, e eu estava concluindo aqui, né, que provavelmente o próximo avivamento vai ser despertar a igreja para ser igreja.
a igreja, nós, né? A igreja, cada um, para sermos igreja, o que talvez tenha sido um fator de fracasso no cristianismo, que acaba dando combustível para os contra, né? Que tem muito contra. E os contras têm algumas argumentações que têm fundamento, que nós deixamos que a instituição fosse igreja e esquecemos de sermos igreja, né? Como pessoa, como família, como sermos igreja de fato, né? O Espírito Santo está aqui para isso. Eu acho que o avivamento que nós estamos ainda esperando, ele deve acontecer nesse momento em que a gente vai se sentindo impossibilitado de avançar mediante as instituições governamentais, que cada vez mais pressionam, né? E graças a Deus que o Espírito Santo está à disposição para, como Jesus falou, estarei convosco todos os dias. Então, estamos juntos, todos na mesma situação. Mais alguém? Estão clicando no lugar errado. Bom, eu estava pensando aqui e Jesus disse uma coisa que eu acho que é fatal. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Essa cidade é a igreja. Se ela estiver edificada no Senhor, a sua luz vai brilhar e é impossível o mundo não reconhecer que a igreja é o Senhor. O Senhor é o Senhor da igreja. Então ela vai brilhar. O Senhor vai fazer ela brilhar. Porque se Ele disse que vós sois luz, ninguém vai poder desfazer disso. Isso vai acontecer, eu creio. Se a igreja é sal, ela vai ser sal. E ninguém vai poder esconder uma cidade edificada sobre o monte, porque foi o Senhor que falou. É o Senhor que criou a igreja. A ideia de igreja, de corpo, não é nossa, mas é do Senhor. Mas eu estou aqui, eu entrei aqui porque eu queria ver as crianças. As crianças. Uma igreja sem criança é uma igreja de moleta. Nós precisamos de crianças, né? Nós precisamos ver as crianças. Cadê o Davi? Ele estava ali. A gente gosta de criança. Tanto é bom isso que Jesus falou que nós temos que nos tornar como criança. Né? Aí, ó. Aí, Ana Luísa. Oi, Ana Luísa. Saudade. Oi, Davi. Fala oi. 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 Outro Davi lá. Outro Davi. Cadê o Kevin? Vitória. O Kevin e a Vitória olha o Davi aí. Hoje. Eles foram dormir na casa da vovó. Eles ficam Olha o outro Davi. Olha o outro Davi ali, olha lá. Olha que grande tá o Davi aí.
Eu tava quase me passando já. Não. A Paulinha estava na live também. Cadê o Enzo aí? Cadê? A Paulinha já saiu, já, que pena. A gente não pode esquecer. A gente não pode esquecer as coisas boas que Deus provê, né? Que são as crianças. E como nós tivemos já uma igreja de criança muito forte, é uma lembrança a ser revivida. Eu espero eu espero que a gente volte a ter aquele grande número de ovelhinhas, né? Que foi uma coisa fantástica, fantástica. São lembranças boas, né? Lembranças que nos traz esperança no coração, né? Porque aqui eu só estou vendo gente velha, né? Tirando as criancinhas que apareceram aqui. Não. Eu sou novo, só 40 anos. Só 4.3, estou novinha ainda. Matusalém que era velho. Falou tudo, Fer. Tô com você, viu? Nossa, não sou não, Vera. Nossa, não sou não. A gente não que eu diga. A gente não pode se iludir, viu? Meu sogro vai fazer 81 anos, né? Aí ele falou assim, eu tô aqui. Eu sempre falo, como sortar, tal, né? A gente sempre tá com eles, né? Justamente por isso que eu não tô mandando as crianças na escola para poder ter o contato com o vovô e a vovó, né? E aí ele falou assim, tô velho, vou fazer 81, dia 9 do mês que vem ele faz, né? Assim, velho nada. Velho era o Matusalém, que tinha 959 anos. Exato. Não era velho, não. A referência é boa. Jesus prometeu a eternidade para quem crê nele. Sim. O senhor está preparado para ser eterno? Porque o negócio é ser eterno aqui, nunca. É o mínimo, né? Tia Carminha lá. Mas eu trouxe a ideia das crianças para a gente não esquecer e poder servir e trabalhar as crianças como já foi feito, né? Porque a criança é uma alegria. As crianças alegram a igreja, as crianças são a esperança do nosso trabalho, do trabalho de qualquer pessoa na igreja. Então, é muito bom, né? Criança vira jovem, né? E jovem vira o que somos hoje. Amém? A criança adquire 4.3. Um abraço para vocês. Vamos ganhar a família aí, gente, para a gente Boa noite. Família, filhos, Boa noite. sobrinhos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, meus irmãos. Boa semana. Tchau, tchau. Boa semana a todos. Deus abençoe a todos. Abraço. Até mais. Valeu.